nas salas e para conhecer a doutrina espírita, porque eu tenho uma teoria, a gente deve falar daquilo que conhece. Então, falar da doutrina espírita, a gente precisa conhecer, mesmo que depois a pessoa diga assim, não é isso que eu quero para a minha vida, mas conhece, então já pode conversar e falar a respeito, tá certo? Então vocês são convidados a participar toda segunda a partir das 7h30. E quem gosta de livros, quem gosta de ler, a biblioteca está precisando de voluntários. Então procura a Vera depois, ou Ivone, porque quem está à frente assim, dos trabalhos é Ivone e Vera também dá auxilia. Então procura a Vera aqui depois da reunião, tá certo? Obrigada. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma noite no Seara de Deus. Então, hoje nós estamos com o Fábio, ele vai falar sobre mediunidade, mas antes de iniciarmos a palestra, vamos fazer a nossa exórdia, né? Nossa preparação. Eu vou ler uma mensagenzinha rápida de Emmanuel, que ele diz assim: reconhecerás. Choras em contratempos da vida familiar. Pensa, porém, nos outros que sofrem sem amigos. Recorda os mutilados que precisam de apoio. Medita nos doentes que vagueiam sem teto. Socorre aos que agonizam nas estradas da noite. E reconhecerá quanto já és feliz. Então, assim, uma mensagem simples, pequena, né, mas de uma profundidade para as nossas reflexões. Ou seja, quando a gente tiver com as nossas questões, que isso é natural do nosso caminhar humano, da nossa caminhada enquanto aqui estamos, espíritos encarnados. É lógico que existem as razões que vão nos desafiar, que vão nos confrontar espiritualmente, mas com a objetividade do nosso crescimento espiritual. Mas Emmanuel nos diz que quando a gente tiver esses momentos de aflição, de agonia, desse enfrentamento das vicissitudes que a vida nos apresenta, a gente lembre, não é? Que sempre tem alguém na estrada onde a gente, mesmo com os nossos problemas, os nossos sofrimentos, as nossas dores, tem alguém que está sofrendo mais. Tem alguém que está com a dor maior e que a gente pode, de alguma maneira, consolar, sustentar, fortalecer. E o que que isso reverbera para a gente? O que é que isso nos dá positivamente de resposta? É simples, né? Quando Jesus nos propõe o tempo todo a ação, você vê que em nenhum momento Jesus não disse para nós, não tem esse estudo em lugar nenhum, não faça isso ou não faça aquilo. O tempo todo ele diz, faça, né? Faze por ti que eu te ajudarei. Quando alimentares um dos meus pequeninos, é a mim que estás fazendo. Quando visitares algum doente, é a mim que estás fazendo. Vai, não peques mais para que mal pior não te aconteça. Então, o tempo todo, Jesus nos convoca à ação, ao trabalho, ao fazer. E dentro da ciência, se é que a gente pode dizer assim, dentro dos estudos científicos, né, dentro da lei de causa e efeito, que é uma lei também preconizada pelo Espiritismo, tudo que vai, volta, né? Então, obviamente que se a gente tiver nessa ação do bem, nesse movimento do bem, isso vai refletir também nas nossas vidas. Os desafios vão mudar? Talvez não. Mas a forma de nós enfrentá-los, isso sim vai ser modificado. Né? Então, a proposta é essa. É trabalhar, é servir, para que a gente possa cada dia galgar degraus que vão nos levar a essa evolução que a gente tanto fala, né? Mas que para que isso vá acontecendo, a nossa caminhada não pode ser sozinha.
ela é solitária na medida em que as escolhas e as decisões são nossas. Mas ela não pode ser sozinha no sentido egoísta da palavra. A gente tem que estar dando as mãos uns aos outros. Então, para que a gente... O recadinho de hoje, acho que eu passo para a Solange fazer a prece de início, é que domingo tem campanha do quilo. Então, quem quiser se juntar à equipe, quem quiser vir conhecer esse trabalho, né, fazer esse exercício também do bem, eu costumo dizer esse exercício da generosidade, né, porque a gente só vai entrar no campo da caridade quando a gente começar a exercitar, quando a gente começar a servir umas pequenas tarefas, não precisam ser grandes tarefas, tudo tem um começo, tudo tem, certo? Então tá aí, fica o convite, é de manhãzinha, acho que 7h30, 8h o pessoal está se reunindo aqui no Seara de Deus, se faz a preparação, faz o evangelho, enfim, tem as orientações e sai para fazer a campanha. Solange vai fazer a nossa prece. Boa noite a todos, a todas, amados irmãos. Vamos serenar nossos corações, procurar manter o pensamento em Jesus, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, unidos e reunidos em seu santo nome. Agradecer a espiritualidade amiga, trabalhadores desta casa, que nos assistem com muito carinho, aos trabalhadores encarnados, que com muito amor também nos recebem, contribuem com os trabalhos da casa. A palestra de hoje, que vem através do nosso querido irmão Fábio Barros, que possa ser iluminado, que possa ser uma palestra que a gente possa aprender e sairmos daqui melhor do que adentramos. E que Deus, nosso Pai, de infinita bondade, nos abençoe por mais uma noite nesta casa de oração e trabalho. Que assim seja. Fábio vai falar, como já disse, sobre mediunidade. Fábio. Boa noite a todos. O tema dessa noite, na verdade, se baseia numa pergunta que costumeiramente as pessoas fazem aos espíritas: se todos nós somos médiuns. E essa pergunta, Allan Kardec fez questão de fazê-la também aos espíritos. E é algo que, no capítulo 14 do livro dos médiuns, ele, através do que ele questionou os espíritos, Allan Kardec consegue fazer um resumo das principais questões que envolvem a mediunidade. E tem coisas interessantes, porque a imagem que as pessoas fazem dos médiuns é algo muito comum às religiões que não são espíritas, a melhor, a religião que não é espírita, as religiões espiritualistas. Geralmente o médium, essa pessoa, e em diversas religiões tem a oportunidade de permitir a comunicabilidade dos espíritos. Obviamente que cada religião ou cada crença, quando oportuniza o fenômeno mediúnico, faz de diversas formas. Não quer dizer que a mediunidade em todas as religiões se processa da mesma forma como fenômeno. O fenômeno tem a mesma base, é a oportunidade da comunicação dos espíritos, mas não quer dizer que em todas as religiões, da mesma forma, se apresente quanto fenômeno. O que significa isso? Se você for para uma sessão de Umbanda, você vai ver que ali existe mediunidade, mas essa mediunidade tem uma outra forma de se expressar, pela cultura, pela crença e por diversos elementos que envolvem aquele fenômeno naquela religião. Se você tiver a oportunidade de ver uma manifestação mediúnica, um exemplo, em uma religião que não é espiritualista, você vai ver a forma, a expressão diferente, mas que no fundo traz o fenômeno mediúnico. E na casa espírita, a mediunidade tomou um outro contorno. E é esse outro contorno que a gente precisa, sobre ele, pensar um pouco. A primeira imagem que nós temos é que o médium, quando não temos o conhecimento espírita, é alguém especial. Essa é a primeira ideia que se tem. Quando não há o preconceito com relação à mediunidade, para não usar outras questões,
a mediunidade é vista por uma grande parcela das pessoas que alguém que é médium é alguém especial. E o Espiritismo veio exatamente desconstruir diversos conceitos que nós carregávamos por diversas existências, e principalmente avaliando diversas civilizações onde a mediunidade se expressa. Então a primeira questão é: a mediunidade não faz do médium ninguém especial. Para que a gente compreenda que a mediunidade é uma faculdade do ser. Ela é uma faculdade tão do ser que ela é dita por Allan Kardec no capítulo 14, que é uma faculdade orgânica. Então as pessoas às vezes imaginam que a mediunidade é alguma coisa que você recebe de Deus, e essa mediunidade se expressa na pessoa como se fosse um dom, algo que transforma também essa pessoa numa pessoa especial. E essa visão, ela muitas vezes ela é desconstruída, ou ela é afetada, ou ela é agredida pela conduta dos médiuns. Nós não somos perfeitos. Nós erramos, nós nos equivocamos, nós falhamos. Imagine você que olha para um médium, principalmente alguém que tem a oportunidade de comunicabilidade com os espíritos, que a gente acha um fenômeno assim absurdamente fantástico, ter um comportamento que não condiz com aquilo que você deseja dessa pessoa. Então existem muitos conflitos quando você identifica no médium coisas que são comuns ao ser humano: errar, não acertar, se equivocar. E isso leva a uma interpretação de conflito, porque se a nossa ideia inicial era que o médium era alguém que carregava um dom, que o médium era alguém que carregava algo muito especial, como é que alguém muito especial, alguém que carrega um dom, pode falhar? Então a mediunidade, na visão de Kardec, a partir do que os espíritos ofereceram a ele, desconstruiu essa figura mística, essa figura diferenciada que sempre os médiuns foram vistos. Como os fenômenos mediúnicos são fenômenos bastante esquisitos à nossa realidade, ao nosso cotidiano, é natural que as pessoas que identifiquem que alguém é médium têm faculdade orgânica na sua base que permite a ele que os espíritos possam se comunicar. Existem médiuns presos, encarcerados em penitenciários? Sim. Entre esses médiuns existem pessoas que até foram e são criminosas? Também. Existe mediunidade entre pessoas boas? Também. Existe mediunidade entre pessoas que nem acreditam na mediunidade? Também. A mediunidade ela não escolhe religião nem conduta moral do médium. Não existe essa relação entre o fenômeno mediúnico e a construção moral, ética ou mesmo de comportamento do médium. Então, desmistificar isso, Kardec desmistifica na primeira página desse capítulo, quando diz que a mediunidade é, antes de tudo, uma faculdade orgânica. Se ela é uma faculdade orgânica, ela está no corpo físico. Ela não está necessariamente no corpo unicamente espiritual. Para ser médium, essa pessoa que é o médium traz em si uma estrutura diferenciada no seu campo orgânico. Os estudos mostram que essa mudança, essa estrutura diferenciada, parte de um sistema que todos nós conhecemos bastante, chamado sistema endócrino. Os hormônios têm um poder absurdo na organização dos nossos corpos. Você compreende bem isso quando você atinge determinadas situações onde o seu organismo tem desequilíbrio hormonal. Em que circunstância o organismo pode ter desequilíbrio hormonal? Pode ser algo patológico, alguma doença que leva a pessoa a ter um desequilíbrio hormonal, ou mesmo determinados fatores que podem estar externos ao corpo, mas que interferem diretamente na composição dos nossos hormônios. Há exemplo também de várias pesquisas hoje que mostram que os hormônios do corpo humano podem ser alterados por diversas interferências. Há exemplo de interferências bioquímicas. Um exemplo, metais pesados em acúmulo no corpo humano podem causar alterações neurológicas baseadas também nas alterações endócrinas. E foi a partir daí que André Luiz, que é esse espírito que se comunicou através de Chico Xavier, que é autor do livro Nosso Lar e mais 13 obras, que são no total 14 obras, ele passa
em diversas obras com esse argumento. Ele passa essa informação para nós, que existe no sistema endócrino, e principalmente a partir de uma glândula chamada pineal, que faz parte do organismo humano, que tem um tamanho minúsculo, mas que tem uma função excretora, construtora, e que elabora hormônios que interferem diretamente na composição dos diversos hormônios que o nosso organismo constrói. O corpo físico tem no equilíbrio das suas funções a necessidade de um equilíbrio hormonal. Isso, de uma certa forma, no nosso tempo a gente já compreende, porque quando nós vamos ao médico, o médico pede uma bateria de exames, muitas vezes ele vai pedir uma bateria de exames que possam definir, apresentar como é que nossos hormônios estão no nosso organismo. Se tiver qualquer desequilíbrio hormonal, várias alterações físicas e emocionais podem acontecer exatamente por causa desse desequilíbrio. Isso a gente já tem consciência. No nosso tempo é mais fácil de explicar, talvez, do que no tempo de Allan Kardec. Quando Allan Kardec percebeu isso, e quando ele discutiu isso com os espíritos, os estudos referentes, principalmente as composições hormonais do corpo humano, ainda não era bastante evoluído. Mas para o nosso tempo já dá para a gente entender. Então, partir do pressuposto que a mediunidade ela é uma faculdade orgânica, é dizer que para que a pessoa tenha contato com os espíritos, o corpo dessa pessoa tem uma composição hormonal e funcional diferenciada. Significa que a pineal, que seria exatamente a responsável pela conexão e permissão para que esse corpo tenha um formato diferente, uma estrutura diferente, para permitir a comunicabilidade mediúnica, no médium é diferenciada. Existe já pesquisa sobre isso? Sim. Obviamente que as universidades ainda não fazem uma relação muito forte entre a mediunidade e essa questão hormonal, porque não tem ainda todos os elementos que a espiritualidade já tem. Mas há uma compreensão que a ciência precisa evoluir para entender quantos hormônios interferem no nosso corpo. Se a faculdade mediúnica, que é a base da comunicação mediúnica, está no nosso corpo, significa que a pessoa que nasce, já nasce médium, com as possibilidades da comunicação mediúnica. Todos nós somos médiuns? Não. Allan Kardec diz que raros aqueles que não são. Raros aqueles que não são. Mas se ele diz que raros não são, uma parcela ainda não definida, não tem muitas das vezes nenhuma mediunidade expressiva, nenhum contato mediúnico de forma alguma, porque assim não seriam raros. Isso é importante entender porque uma grande parcela são médiuns e também não sabem que são. Uma grande parcela da sociedade, da comunidade, da população humana não sabe que tem mediunidade. Nesse mesmo capítulo ele diz que sentir os espíritos em qualquer grau é mediunidade. Sentir os espíritos em qualquer grau é mediunidade. Tem gente que diz assim, eu me arrepiei, deve ter um espírito aqui. Não necessariamente, pode ser frio e pode ser reação a outro estímulo que lhe garantiu esse tipo de resposta física. Agora, um médium que ele tem a capacidade, ao passar do tempo, de perceber visualmente que é a evidência, a presença dos espíritos, pode fazer correlações. Quando vê um espírito, se arrepia. Pode ser por questões emocionais, de um exemplo, emocionado, se arrepiar. Mas não necessariamente quer dizer que a presença dos espíritos faça com que você tenha arrepios. Mas alguns médios sentem arrepios com a presença do espírito, sim. Mas não quer dizer que arrepio seja necessariamente a presença de espíritos. Vendo por esse ângulo mais científico, todos nós ou somos médiuns, em grande maioria, ou seremos médiuns. Porque a mediunidade, como eu já disse, não tem nada a ver com santificação, não tem nada a ver com dom. Sendo assim, qualquer pessoa pode desenvolver com o tempo a sua mediunidade. Agora, se o médium é alguém que tem uma conduta correta e que tem respeito e que é uma pessoa ética, é melhor para ele, é melhor para qualquer pessoa. Quando nós nos equivocamos, quando nós erramos, o maior prejudicado somos nós mesmos. E para o médium, isso tem a mesma regra. A diferença é que o médium está muito mais sujeito às influências espirituais, isso é verdade. Todos nós somos influenciados espiritualmente sem perceber, tanto muitas vezes para fazer algo certo ou errado.
dependendo das nossas tendências, nossas vontades, nossos desejos, nossos equívocos. Mas também, quando nós acertamos, nós também somos influenciados. Não é achar que só quando erramos somos influenciados. Quando erramos e somos influenciados pelos espíritos, é obsessão. Quando acertamos e somos influenciados pelos espíritos, significa inspiração ou mesmo ajuda espiritual, no sentido de nos ajudar a acertar o caminho. Os espíritos que nos orientam não nos conduzem, os espíritos que nos obsidiam tentam nos conduzir. Toda vez que alguma influência espiritual tentar conduzir o ser, tirando dele aquilo que ele tem de mais precioso, que é o livre-arbítrio, que é a decisão própria, tudo tem muito mais a ver com a obsessão. Se um espírito se comunica e tenta conduzir a sua vida, tenta fazer com que você siga um caminho que ele indica, tem muito mais para a obsessão do que para a ajuda espiritual. Os espíritos mais evoluídos, eles nos orientam, mas nunca determinam o nosso caminho. Tipo, faça isso ou faça aquilo. Então é muito comum no contato com os espíritos as pessoas quererem que os espíritos digam qual é o caminho a seguir. Nenhum espírito evoluído vai dizer. Porque dizer um caminho para você não significa garantir que você vai percorrê-lo. Percorrer o caminho é compreender que aquele caminho é o melhor caminho. E isso só vai acontecer com a sensibilidade, com a compreensão, com o entendimento, que vai acontecendo com cada um de acordo com o seu tempo. Não é o tempo da gente que determina, é o tempo de cada um que determina. Por isso que às vezes as pessoas imaginam que os espíritas seriam privilegiados. Não são. Ninguém é privilegiado por ser espírita. Agora, cada um pode construir a sua caminhada, errando, acertando, e nesse processo, naturalmente, de uma forma ou outra, evoluindo. Os médiuns são, na verdade, pessoas comuns. A mediunidade pode dar oportunidade de espíritos incomuns se pronunciar. Um exemplo, Chico Xavier. Tudo bem, Chico não é um qualquer, Chico é um espírito evoluído. Chico é um espírito com muitas vivências espirituais, é um médium expoente, é um médium que já teve muitas oportunidades reencarnatórias quanto ser, aprendeu, se desenvolveu, evoluiu, reencarnou, se aprimorou, pronto. E agora, na condição da última encarnação, fora médium. Aí, a mediunidade se torna um instrumento mais fiel à comunicação dos espíritos. Então, os espíritos que se comunicavam com Chico, muitos deles eram muito mais superiores do que o próprio médium. Não é diferente na mediunidade de qualquer pessoa. Aquele que se dedica à tarefa da mediunidade pode receber espíritos com uma envergadura espiritual e intelectual muito superior a dele, do médium. E isso fica muito evidente quando o espírito, ao se comunicar, demonstra muita sabedoria. Isso acontece com qualquer médium. Se a mediunidade é uma faculdade que está no corpo, significa que para ser médium você tem que ter essa faculdade, para permitir a comunicabilidade dos espíritos. Então muita gente, quando começa a estudar a doutrina espírita, não entende isso, porque acha que a mediunidade é algo que você nasceu e que a espiritualidade te deu, Deus. Você a partir de agora vai ser médium. Não é. Você nasce médium e dentro da sua programação, pela condição física que você carrega naquele corpo, obviamente trazendo as informações espirituais dos corpos das vivências anteriores, influenciam no corpo atual. E essa influência no corpo atual altera e ajuda nesse processo de construção desse novo ser que pode trazer a mediunidade como essa faculdade de oportunidade da comunicação dos espíritos. Então isso tem que ficar muito claro, para ninguém achar que foi um presente dado. É algo que você precisa desenvolver. A mediunidade, apesar de ser uma faculdade orgânica, ela precisa ser desenvolvida. Um exemplo, você pode ter uma faculdade física, que não é mediunidade, um exemplo, a fala. Mas você, para falar, no mínimo, vai demorar 1 ano balbuciando pedaços de palavra, aprendendo e desenvolvendo a fala, até que ela se expresse, você ainda no seu primeiro ano de vida. Apesar da fala ser uma faculdade orgânica, você precisa de pelo menos 1 ano para que essa faculdade se expresse minimamente. E você vai precisar da vida inteira para que essa faculdade se desenvolva através de várias técnicas, experiências, vivências, contato, desenvolvimento. Seja de desenvolvimento físico, se você tiver alguma dificuldade, profissionais, um exemplo, o exemplo dos fonoaudiólogos, podem lhe ajudar a vencer barreiras físicas que a sua fala possa encontrar nessa encarnação. E você vai desenvolver também habilidades intelectuais para que essa fala se aprimore na linguagem,
e no desenvolvimento dessa linguagem. Então tem que entender que a mediunidade é a mesma coisa, é uma faculdade orgânica, e ela vai precisar ser desenvolvida. Você a tem, mas se você a desenvolve, ela pode atingir, vamos dizer assim, a sua capacidade maior a partir desse desenvolvimento. Só que na história da mediunidade também no mundo, esse desenvolvimento foi mal compreendido. Achava-se que o desenvolvimento da mediunidade era muito mais uma questão mística do que intelectual e emocional. O que é uma questão mística? A mediunidade, em várias civilizações, se utilizaram de técnicas místicas, ritualísticas, para desenvolver a mediunidade. Tipo, isolar o médium em situações onde ele vai meditar e ele passa um tempo meditando para que a sua mediunidade se desenvolva. Bom, a meditação é importante, ela ajuda realmente a desenvolver, mas não necessariamente de forma forçosa. Que alguns rituais podem aumentar e desenvolver a mediunidade. Bom, isso a gente respeita, mas necessariamente também não ajuda no desenvolvimento da mediunidade, como muita gente pensa. Tipo, fazer alguns rituais físicos para que a mediunidade se torne mais forte, se torne mais patente, para que ela ofereça melhores condições de comunicabilidade. Respeitamos, mas o que os espíritos nos informam é muito diferente. A mediunidade se desenvolve com estudo. Se você quer desenvolver a mediunidade, você precisa estudar. Não só estudar a mediunidade, mas principalmente estudar a mediunidade. Por isso que o livro dos médiuns foi publicado. Porque a ideia era que os espíritos, o primeiro livro publicado foi o Livro dos Espíritos. Muitos espíritas imaginam que o primeiro livro publicado foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Não foi. Porque o aspecto moral, o aspecto ético, de transformação, de conduta, só foi apresentado depois. Porque esse mesmo método, conduta, outras religiões já fazem, já apresentam. E o Espiritismo não é melhor, nem pior, do que qualquer outra religião. Então, muitas religiões já apresentam sua conduta moral, para tratar essa questão do comportamento moral, do comportamento ético, da transformação espiritual. Muitas religiões. O Alcorão, a Bíblia, e diversas outras crenças, a exemplo dos budistas, com todo o seu conhecimento, os hindus, eles tratam no campo também da religião. Como a doutrina espírita surge de uma forma diferente, respeitando as diversas crenças e compreendendo que todas as crenças não são mais nem menos, têm a sua importância dentro do conjunto daquilo que foi construído para a humanidade, os espíritos trazem como primeiro livro o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque ele trata do campo filosófico. Ele trata primeiro de uma base da qual todos nós devemos partir. De onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Essas respostas e tantas outras fundamentam a compreensão do porquê, da razão, da nossa existência e de tudo que está em torno de nós. Mas o segundo livro já é um livro científico, que é o Livro dos Médiuns. Não foi por acaso que o Livro dos Médiuns é a segunda obra. Ela é a segunda obra para que as pessoas entendam que a primeira obra e todas as obras que viriam da codificação, bem como todo o conhecimento que vinha da espiritualidade, teria por base da comunicação a mediunidade. Como é que a gente podia tratar e discutir todas essas informações no campo da mediunidade sem compreender a mediunidade? O risco era que nós pudéssemos fazer da doutrina espírita algo místico, ritualístico e dogmático, correndo os mesmos riscos que outras crenças correm, perdendo a oportunidade de fazer um aprofundamento de uma relação entre o mundo físico e o mundo espiritual a partir da mediunidade como um instrumento de intercomunicação, mas não como um avatar. Nem todo médium é um avatar, mas todo avatar é um grande médium. Não tenha dúvida disso. Mas nem todo médium é um avatar. Nem todo médium traz na sua conduta uma conduta perfeita. Não é isso. A mediunidade, como eu disse, é uma faculdade inerente ao ser. A fala está para o justo e para aquele que não é justo. A fala, às vezes, está para quem não é justo. Você pode nascer mudo. Na verdade, surdo. E dentro dessa lógica, você vai ter que aprender outra forma de linguagem, que não deixa de ser tão importante quanto a fala.
Mas o mais importante é compreender que a mediunidade carrega em si só um fenômeno natural. O que vai fazer da mediunidade algo diferente, aí sim, será como nós ou qualquer pessoa irá tratar a mediunidade como instrumento, como qualquer outro instrumento humano, para não fazer da mediunidade algo, como eu já disse, mais do que é, para não criar uma expectativa falsa de algo que a mediunidade já deveria ser visto pela sociedade como algo mais natural. Por isso que nós passamos às vezes por dificuldades grandes, porque a gente não compreende esse fenômeno. O livro dos médiuns é uma chamada para que a gente pare e comece a pensar: se esse fenômeno chamado mediunidade é algo natural, se esse fenômeno chamado mediunidade está em todos os seres, ou na maioria deles, obviamente, nós precisaríamos estudar a mediunidade. E por que a mediunidade até hoje não foi tão estudada? Basicamente, os conceitos que nós temos de ciência, que ainda está muito calcado em outra realidade científica. A ciência vem evoluindo para também perceber elementos que a academia se baseou e que até então não admite, mas não é tudo. Um exemplo, se você hoje for para a USP, um exemplo, estudar num curso de pós-graduação chamado Psicobiofísica, tem a disciplina de Psicobiofísica que trata exatamente de fenômenos que são físicos e também tem rebates no conhecimento humano como rebates espirituais. A ciência já aceita, em algumas condicionantes, vamos dizer, científicas, o paranormal, a paranormalidade. Pessoas que não necessariamente se dizem médiuns, ou até nem são médiuns, mas carregam fenômenos paranormais. Apesar de, no livro dos Espíritos, os Espíritos afirmarem a Kardec que a mediunidade é algo natural, que os Espíritos também são coisas, são seres naturais, e que tudo está dentro de uma naturalidade que nós ainda, na grande maioria, desconhecemos, nós deveríamos banir o termo sobrenatural. O termo sobrenatural, ele se baseia no fantasma, ele se baseia em algo que não tem explicação. Mas os Espíritos afirmam a Kardec que aquilo tudo que a gente vê, a partir da oportunidade da espiritualidade, através da mediunidade, é possível de se explicar. Então deixa de ser algo sobrenatural e passa a ter, dentro do campo do que é natural, daquilo que está no universo, que está na natureza, a mediunidade passa a integrar esse sistema. Então é outra coisa importante, é compreender que os fenômenos mediúnicos fazem parte da natureza. Mesmo que as pessoas ainda não compreendam isso, e mesmo que a ciência ainda não consiga amplamente debater esse tema diante da dificuldade de poder fazer experimentações que provem isso. Então isso tudo vem avançando, mas você tem grandes pesquisas no mundo que mostram que existem pessoas diferenciadas. Essas pessoas diferenciadas, Kardec no seu tempo chamou de homens elétricos. Está aqui nesse mesmo capítulo. Os homens elétricos foram pessoas que foram estudadas por Kardec e por outros no seu tempo, que não tinham aparentemente mediunidade, mas conseguiam produzir fenômenos tão interessantes quanto os fenômenos mediúnicos. Pessoas que põem a mão sobre uma pessoa adoecida e cura. Esse fenômeno de cura, de intervenção sobre o corpo físico, de alteração molecular, celular, de interferência direta na matéria, mesmo sob força do magnetismo que muitos seres têm na Terra, é estudado como seres paranormais. Quando envolve a presença de espíritos, é que a gente caracteriza como médiuns. E é por isso que é preciso também entender que esse fenômeno natural que eu falei, que está inerente ao ser, que faz parte da estrutura da pessoa, que é orgânico, chamado mediunidade, é na sua base um fenômeno paranormal. Todo médium é um paranormal, para a ciência e para nós também. Não é sobrenatural, é paranormal. O paranormal é alguém que pode produzir um fenômeno que poderá ter um fenômeno mediúnico. Um exemplo, quando o médium entra num transe para permitir a comunicação mediúnica, vocês sabiam que o médium entra num transe? Ele entra. Esse transe, o médium pode entrar em segundos,
às vezes esse transe mediúnico quer ficar meio que num estágio onde ele permite a comunicação, pode demorar minutos, pode até demorar horas, até que ele entre numa possibilidade de concentração que permita a comunicação mediúnica. Esse transe mediúnico, ele é o momento onde o paranormal participa, o ser. Não tem espírito ainda não. É o médium se preparando para permitir a comunicação. Às vezes isso demora segundos só. E o médium nem percebe, ele já está sob influência espiritual. Porque em poucos segundos ele entrou num campo que a gente chama de campo paranormal. O psiquismo dele, o corpo dele se preparou para perceber, permitir aquela comunicação. Todo médium passa por isso, mesmo que ele não se aperceba. Quando ele está numa reunião mediúnica, ele é educado a sentar numa mesa, se posicionar, se concentrar, tentar desligar a mente das diversas influências do pensamento, e ele geralmente, com o tempo, vai aprendendo a entrar no transe e permitir a comunicação mediúnica. O transe, que é esse intervalo até a comunicação, é um fenômeno físico, psíquico mais físico. O organismo do médium muda e ele entra nesse transe permitindo o processo de comunicação. Então isso é interessante entender também, porque mesmo quando alguém sofre uma situação, está no local público e acontece um fenômeno mediúnico, antes daquele fenômeno acontecer, aconteceu, nem que tenha sido um mini transe, mas aconteceu, para permitir a comunicação. Com o passar do tempo e educação, o médium controla esse transe. E ele pode bloquear o transe e nem permitir que ele aconteça. O espírito quer se comunicar, o médium sente da forma dele, cada um tem sua forma de sentir, às vezes é meio padrão, ele percebe o pensamento, percebe a presença, ele pode se sentir bem, pode se sentir mal, às vezes se sente como o espírito está se sentindo, porque a influência, o espírito não entra no corpo do médium, ele se aproxima, e por elementos psíquicos isso acontece. Aí o médium pode entrar em transe e permitir a comunicação, e ele pode não fazer isso, dizer não vou permitir a comunicação não, muda o pensamento, cria mecanismos que só ele sabe com o tempo, que ele se conhece, e o grande papel do médium é se conhecer, e o estudo permite isso, e ele bloqueia para que o espírito não se comunique. Se não, imagine você médium em processo, como médium, em qualquer lugar um espírito se aproximar e você permitir em qualquer lugar a comunicação. Com o passar do tempo, o médium consegue controlar isso e não permite mais. É muito comum, no início da mediunidade, o médium permitir comunicações em qualquer lugar. Isso deixa o médium numa situação meio vexatória, porque ele não se sente ainda espírita, ele não tem esse conhecimento, ele não entende o que está acontecendo com ele, às vezes até já entende um pouco, mas fica envergonhado, porque em qualquer lugar ele permite uma comunicação. Só o estudo vai dar a ele a condição de plenamente compreender esse fenômeno e bloquear. Às vezes, numa reunião mediúnica, o dirigente diz para o médium: não permita a comunicação desse espírito. E o médium bloqueia. O espírito quer se comunicar, mas não consegue. Por quê? Porque o condicionante psicológico permite que ele faça esse bloqueio. Ele continua sentindo o espírito, ele sabe que o espírito está ali, ele até sabe o que o espírito está dizendo já. Está passando pela mente dele a informação, mas ele bloqueia. Não permite a comunicação. Quando chega nesse ponto, o médium está, como a gente diz, educado. Ele consegue controlar o fenômeno. Outras crenças, que a gente respeita, não controlam a mediunidade. O médium é um cavalo, como muitas vezes é apontado, um exemplo, em alguma compreensão, vamos dizer assim, das matrizes africanas, um exemplo, é muito comum o médium ser colocado como alguém que tem que permitir a comunicação e não bloqueia a comunicação, deixa ela transcorrer. São comunicações longas, às vezes 2 horas, 3 horas, 4 horas de uma comunicação mediúnica, permitindo que o espírito extravase todas as suas vontades e desejos, e o médium perde completamente o controle. Na verdade, ele não perde completamente o controle, mas ele permite que o espírito tenha o controle da maior parte do tempo do processo de comunicação. Porque na formação, na educação dele, ele foi orientado que é para fazer isso. Já na doutrina espírita, Kardec, logo no diálogo com os espíritos, percebe no livro dos médiuns que não. A comunicabilidade dos espíritos pode ser controlada como qualquer fenômeno humano. Se eu quiser, ou qualquer pessoa, deixar de falar, é só fechar a boca, não fala mais. Você controla isso. Qualquer atividade orgânica
que tem função psíquica, porque nós aqui decidimos, mas nós podemos controlar, se ela for simpática. O que é simpático e parasimpático? O coração está batendo, é uma atividade orgânica? Você consegue parar o coração? Não, porque ela é parasimpática. Imagine se as pessoas pudessem parar o coração. Algumas atividades do nosso corpo são ações parasimpáticas. As simpáticas são aquelas que você pode intervir, falar, abrir os olhos, fechar os olhos, abrir a mão, fechar a mão. Entre outras atividades, a gente pode fazer ou não. Essa decisão é simpática. Essa quem decide somos nós. Então, no fenômeno mediúnico, existem ações parasimpáticas, mas o controle psíquico do processo da comunicação mediúnica está sob o controle do médium. O tempo dará a ele essa condição. Então, só para a gente resumir, o fenômeno mediúnico não é nada especial, é algo que você carrega. Primeiramente, ele é orgânico. Você precisa ter uma diferenciação orgânica, que basicamente tem como principal agente a pineal, que tem esse poder não só no corpo físico, mas também ela não é a principal glândula do nosso organismo. A gente já sabe disso, pelo menos pela ciência. Existem outras mais importantes, mas no campo espiritual ela é apontada pelos espíritos como a condutora, organizadora desse processo físico que nos conecta à espiritualidade. Por isso que André Luiz cita a pineal por diversas vezes e explica que ela tem uma função também de conexão, de permissão desse processo de relação mediúnica. Outro ponto importante que a gente não pode deixar de lado com relação à mediunidade: se ela é orgânica e nós somos, antes de tudo, paranormais, eu digo aqueles que são médiuns, patentes, que se reconhecem, médiuns, o fenômeno mediúnico ele é, na sua essência, no seu início, um fenômeno paranormal. No início é muito normal isso, que os médiuns, ao invés de permitir a comunicação dos espíritos, ele entra em transe, e nesse transe, que é esse momento da paranormalidade, ele não expressa a opinião dos espíritos, ele expressa a opinião dele mesmo. O nome disso é animismo. Nas primeiras comunicações mediúnicas controladas, é muito comum que o médium ponha para fora o seu... como é que a gente pode dizer uma palavra mais correta para explicar? Ele bota para fora aquilo que ele traz de todas as suas existências. O seu inconsciente vem para fora. Às vezes é muito comum serem comunicações repetidas de mesmo tema. Isso é o próprio médium botando para fora. Ele desobstrui o seu psiquismo, primeiro limpando o que ele carrega. É muito comum isso no desenvolvimento mediúnico. É o que mais ou menos acontece no estudo da psicologia quando alguém se forma psicólogo. Ele, antes de atuar como psicólogo, ele precisa fazer o seu análise, que é uma estrutura terapêutica para ajudar o psicólogo para quebrar determinados elementos da sua própria conduta, para que ele possa se tornar um profissional que vai ajudar o outro. Então ele precisa também passar por esse processo. O médium não é diferente. No fenômeno mediúnico, quando se inicia a mediunidade, é comum que os médiuns, ele ponha para fora, inconsciente, ele entra em transe e começa a botar uma situação de dor, de sofrimento, de pensamento, de ideia, que você jura que tem um espírito se comunicando ali, desencarnado. Tem não. É o próprio médium. Esse fenômeno é chamado por Allan Kardec de animismo, e ele não é negativo. O médium não está fingindo, ele apenas está em transe e está colocando para fora aquilo que ele carrega, os seus medos, suas dificuldades, seus problemas. É muito comum no início do fenômeno mediúnico e precisa ser trabalhado no desenvolvimento do médium. Eu já vi muitos fenômenos mediúnicos, não na casa espírita, onde basicamente era anímico, não tinha espírito. E como saber? Com o tempo, com o estudo, quem é dirigente, quem é doutrinador, quem trabalha com o estudo da mediunidade, percebe determinadas questões que são apontadas no fenômeno, que aquele fenômeno não é espiritual. Percebe-se que aquele fenômeno é o próprio médium botando para fora as suas próprias dificuldades. Com o passar do desenvolvimento, isso vai diminuindo, e permite que o espírito que se comunique possam ser fiéis nas suas dificuldades, passando pelo psiquismo do médium. Deu para entender? Basicamente é o seguinte: no início da mediunidade é comum que esse fenômeno aconteça para desobstruir o psiquismo do médium.
O psiquismo do médium precisa ser desobstruído de todos os medos, dificuldades, problemas, recalques e todas as coisas que ele carrega, como qualquer ser. E isso é muito bonito, porque você vê isso acontecer em grande parcela dos médiuns. Muitos passam por isso. E ficam desesperados, às vezes, porque querem ter uma comunicação mais complexa e não tem no início. Então tem que ter paciência, deixar o fenômeno acontecer. E na casa espírita, nas reuniões de desenvolvimento mediúnico, isso acontece. O dirigente, o doutrinador tem paciência de ir construindo isso até que o médium esteja em condição de assumir tarefas outras. Ninguém chega numa casa espírita, vamos dizer, bem orientada e vai direto, médium, para um processo de trabalhar na desobsessão. Não vai. Você primeiro precisa passar por todos esses estágios para assumir uma tarefa, vamos dizer assim, um pouco mais desbloqueada. E o fenômeno pode acontecer depois do médium desenvolvido? Pode. Às vezes o médium tem 10, 15 anos já de reunião mediúnica. Aí ele está passando por algum problema emocional, familiar, de vida. Ele pode chegar numa reunião, entrar em transe e não ter comunicação de espírito desencarnado, ser ele mesmo se comunicando. Entra num transe profundo, termina colocando o próprio psiquismo para fora de novo. Mas já tem 15 anos como médium, sim. Os médios são pessoas normais. Dependendo do que estão passando e dependendo do que está vivendo, pode oportunizar de novo um fenômeno. Ele vai continuar, se ele continuar acontecendo sessão a sessão, aí como é um médium mais experiente, às vezes é necessário fazer uma desobsessão, às vezes é necessário fazer uma fluidoterapia, às vezes é necessário fazer um tratamento espiritual, às vezes é necessário fazer uma discussão com o dirigente mediúnico para tentar eliminar aquele elemento externo que está atrapalhando a comunicação, que é a vivência do médium no seu cotidiano. Para vocês verem como a mediunidade é algo assim complexo, quanto complexo é o ser. Achar que a mediunidade é algo simples também não é normal, não é uma coisa que a gente pode tratar dessa forma. Se nós somos seres complexos, a mediunidade também tem o seu nível de complexidade, não é uma coisa tão simples assim. Por isso que quando se diz assim, estude a mediunidade, não é simplesmente para aumentar o número de pessoas estudando a mediunidade na casa espírita, não. É porque o estudo da mediunidade significa aprimoramento do conhecimento. Mas eu não sou médium, eu tenho que estudar a mediunidade? Tem, ou melhor, deveria. Porque se não somos médiuns hoje, seremos amanhã. Se não somos médiuns hoje, vamos conviver com médiuns. Nós convivemos com os médiuns e nem percebemos. Nós não percebemos. Às vezes os conflitos familiares e outros conflitos que nós convivemos têm muita influência espiritual. E às vezes o vetor da permissão dessas influências é o médium. Ele não tem culpa, ele só é, vamos dizer assim, a janela dele é um pouquinho mais aberta. Então, naturalmente, a influência termina tendo uma incidência maior sobre o psiquismo dele e ele termina sendo instrumento, às vezes, de uma vontade externa. E a gente vai poder tratar dentro de casa as pessoas como médiuns e acusá-las? Não, não é isso. Eu só estou dizendo que a mediunidade está muito mais no nosso cotidiano do que a gente imagina, mesmo que a gente não perceba. E é melhor que não perceba e que a gente conduza isso de uma certa forma, sem grandes apreensões, de ficar achando, um exemplo, que tudo que a gente faz tem mediunidade no meio. Também não é assim. Agora, que a mediunidade tem uma parcela de influência em todas as atividades humanas, tem. Às vezes um médico vai fazer uma cirurgia, ele tem toda a capacidade técnica, ele tem toda a capacidade médica, ele tem toda a capacidade da técnica que ele vai aplicar. Mas eu já ouvi médicos, como um cirurgião, que era um amigo nosso, ele só não faz mais cirurgia, porque ele se aposentou, a idade e tudo, ele não tem mais condições de estar numa atividade como essa, que requer muito esforço, também físico, mental, psicológico, e principalmente físico, porque segura o bisturi, ele tem uma atividade que exige dele muito, como ele mesmo diz, ele não tem mais como fazer, e muitas vezes ele diz, com toda a técnica, com todo o conhecimento, e ele é médium, ele só descobriu depois, vinha aquela inspiração dentro da técnica, que aquele caminho que ele estava seguindo, ele podia usar uma outra técnica que era muito mais seguro, mas tinha se projetado para que a técnica que fosse utilizada fosse aquela que estava pré-determinada. Mas na hora da cirurgia ele disse não. Vinha uma coisa que era esquisita, ele explicando, ele não sabia explicar, e ele muito bem sintonizado dizia não, eu vou usar uma técnica mais rápida, porque pode ter um processo aqui hemorrágico. E se eu usar uma técnica mais tradicional, eu posso enfrentar uma hemorragia. E quando ele seguia essa orientação, que era a técnica mais rápida, ele dizia, o mais incrível é que eu me assustava com o que eu via. Porque ao fazer o processo cirúrgico,
eu identifiquei que se eu tivesse utilizado o que estava previsto, eu iria enfrentar uma hemorragia, porque a pessoa tinha uma dificuldade física, estrutural, arterial, que daria a ela menos sucesso se ele tivesse utilizado a técnica que estava prevista. Aí ele me perguntou quem me induzia isso, se eu não tinha aberto a pessoa ainda. Aí eu expliquei para ele, ele passou a estudar, ele é um estudioso, gosta muito da leitura, do estudo, e ele passou a entender que nós somos influenciados a decidir, mas não decidem por nós, mas nós precisamos estar sintonizados. Mas também a gente pode estar sintonizando com coisa que não é boa. Então esse sintonizar com o bom e com o ruim, com o que vai nos ajudar, o que vai nos prejudicar, sempre será uma decisão nossa. São os nossos equívocos ou os nossos acertos. Por não sermos perfeitos, por errarmos, por acertarmos, ou errarmos, ou acertarmos, nós vamos errando e aprendendo com o erro também. Hoje eu vi uma frase: toda vitória teve um fracasso. Toda vitória teve um fracasso. Porque ninguém vai ter só vitória. O fracasso é resultado também para que você elimine os erros e acerte. Ninguém vai sempre acertar, isso é impossível. E nesse processo de errar e acertar, nós estamos sob influência dos espíritos, sim. Agora, o sujeito, a pessoa que é médium, precisa entender este fenômeno. Uma explicação de um amigo nosso chamado Clóvis Nunes fica mais claro o que é mediunidade e o que é paranormalidade. Eu disse, todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium. Quem diz muito isso é Clóvis Nunes, e eu fiquei escutando a primeira vez isso, e eu disse, mas como fazer a diferença? Ele conta uma história que dá para a gente ter uma ideia. Ele disse que imagine numa plateia dessa, uma pessoa dá um pulo aí no meio, diz assim, vocês ouviram a explosão? Aí o pessoal diz aqui, eu vi? Não vi explosão nenhuma. Daqui a pouco o telefone dele toca e diz que na casa dele, ele mora em Olinda, houve uma explosão, o bujão dentro de casa explodiu. Como pode ele ter ouvido a explosão? O fenômeno de ouvir a explosão é porque ele tem uma paranormalidade, de perceber um fenômeno que está acontecendo no ambiente onde ele mora. Perceber isso, sem contato com espírito nenhum, está no campo do psiquismo, está no campo do seu espírito. Você é um paranormal, não tem espírito envolvido. Agora, imagine que alguém está sentado aqui e um espírito chega perto de você e fala e diz, olha, acabou de acontecer uma explosão na sua casa, fique calmo. Aí você, minha gente, aconteceu uma explosão na minha casa. Ninguém acredita. O telefone toca, ele atende, houve uma explosão. Aí, para ter a capacidade de ouvir aquele espírito, antes de tudo tem que ser médio. Para ser médio, ele é paranormal, ele tem fisicamente, psiquicamente, uma faculdade que permite a comunicação. Mas foi médium porque teve um espírito no meio que deu a comunicação, que foi através dele que a informação chegou. Isso pode ser através da psicografia, isso pode ser através de uma vidência, isso pode ser através de uma audiência, isso pode ser qualquer fenômeno mediúnico. Teve espírito no meio, é médium. Não teve espírito nessa história, há uma grande possibilidade de você apenas ser um paranormal. Existem vários fenômenos paranormais no mundo. O mais conhecido, muito conhecido, é quando alguém está desaparecido e alguém leva para um paranormal e entrega a ele o anel dessa pessoa. Tudo que a gente usa se impregna da nossa energia, tudo. E essa impregnação, ela fica, e ela vai durar muito tempo ali. Se é algo habitual que você usa, um relógio ou qualquer outro material constante com você, naquele material está impregnado a sua energia, que é única, só você tem. É a sua RG espiritual. Tem paranormais que pegam o anel, põe na mão e ele visualiza onde está a pessoa. Isso foi muito usado na Europa, muito usado nos Estados Unidos para identificar pessoas desaparecidas. Porque na visão do paranormal ele pode identificar algum ponto de referência. Isso não é coisa de filme, existe estudos sobre isso e isso já aconteceu. Inclusive paranormais foram sequestrados no período da Guerra Fria e alguns foram utilizados como espiões. De tão grande a paranormalidade, de poder mentalmente entrar em ambientes onde ninguém conseguia entrar.
E isso não tem nada a ver com o espiritismo, foi pesquisado não pelos espíritas, mas foi estudado por uma outra ciência chamada parapsicologia, que Allan Kardec diz que os homens elétricos são pessoas que podem produzir fenômenos que não são mediúnicos, que são tão interessantes quanto os fenômenos mediúnicos, mas Kardec diz que não vai ter tempo de fazer o estudo sobre os médiuns e ao mesmo tempo fazer um estudo sobre paranormais. E ele diz que uma ciência vai surgir e que ela vai tratar só da paranormalidade, que ele chama de homens elétricos, porque na época o conhecimento chamado eletricidade era o que tinha de mais avançado para tentar explicar todos os campos energéticos que existem na natureza. Então Kardec diz que uma ciência vai estudar esses seres. O problema é que a parapsicologia se divide em pelo menos duas parapsicologias. A parapsicologia materialista, que diz que todos os fenômenos, independente se eles são paranormais ou mediúnicos, são todos do corpo e que não tem espírito. E a paranormalidade materialista não acredita na espiritualidade e principalmente não acredita em fenômenos mediúnicos. E existem os espirituais. Existem duas vertentes. Padre Quevedo, muito conhecido no Brasil, fazia o estudo da paranormalidade materialista, certo? E Clóvis Nunes, que é espírita, faz parte daqueles que fazem o estudo da paranormalidade no campo da espiritualidade. Então essas duas vertentes, elas se degladiam no conhecimento e vivem brigando porque querem defender as suas teses. É interessante porque você tem de ambas as partes diversos produtos, livros, pesquisas que foram produzidas. Mas para entender, o paranormal é alguém que pode produzir fenômenos sem que haja aparentemente contato com os espíritos. E o médium é alguém que é paranormal e permite a comunicabilidade dos espíritos de qualquer forma, ou de diversas formas. Deu para entender, não é? Pois bem, no campo da mediunidade nós temos um outro elemento que a gente não pode deixar de lado, que é importante para compreender a importância, principalmente do estudo. Se o médium precisa do estudo para se desenvolver, que estudo é esse? E outra, o médium para se desenvolver, ele precisa estar numa reunião mediúnica? É outra pergunta. Não. Às vezes eu conheci muita gente que não tinha tempo de desenvolver a mediunidade, porque não podia estar naquele centro espírita, naquele dia, naquela reunião mediúnica, porque o trabalho não permitia. Então o médium se desesperava, porque dizia, como é que eu vou desenvolver minha mediunidade? Chico Xavier dá uma lição interessante com relação a isso. A mediunidade pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvida por atitudes altruístas. Então, se você não pode estar numa reunião mediúnica, você deve estudar e desenvolver atividades humanas que ajudem o outro, independente se a partir dessa ajuda precisa a comunicação dos espíritos. E o tempo vai chegar em que você terá tempo ou oportunidade de desenvolver a mediunidade. Desenvolver a mediunidade não é simplesmente permitir que o espírito se comunique. Desenvolver a mediunidade é desenvolver a compreensão da mediunidade no médium. Muitas pessoas ajudam, são médiuns, mas não estão em reuniões mediúnicas. Agora, se o médium puder participar de reuniões mediúnicas, é fundamental para ele, porque ele oportuniza a comunicabilidade dos espíritos e ele vai ter uma praxis, que seria a teoria da mediunidade e a prática da comunicação mediúnica. 99% dos espíritos que se comunicam em reuniões mediúnicas são espíritos sofridos. As reuniões mediúnicas nas casas espíritas têm como principal função atender, fazer um atendimento, vamos dizer assim, emergencial dos espíritos que sofrem por estarem vivendo situações difíceis no mundo espiritual, seja em processos obsessivos ou não. Então, as pessoas imaginam que o grande trabalho do médium está naquela reunião. Não, porque na reunião é um tempo muito curto. Ali são selecionados os espíritos que mais precisam se comunicar. Kardec diz, a partir da influência e informação dos espíritos, que o médium ele é um mata-borrão. A principal função do médium é permitir que o espírito se aproxime e deixe no médium todas as impressões físicas e psicológicas que o espírito está carregando. É muito comum que numa reunião mediúnica, um espírito que está sofrendo muito no mundo espiritual, depressivo, por exemplo, ao se aproximar do médium, deixe toda aquela carga emocional no médium. E ao sair da comunicação, o espírito sai muito mais leve, muito mais equilibrado e vai poder ser ajudado no mundo espiritual. Porque como o espírito é muito materializado, muito sofrido, está muito aqui nessa região do terra a terra, como a gente diz,
ele não está num campo espiritual equilibrado, ele precisa da comunicação mediúnica, porque o médium é o único ser que pode garantir esse contato. Não adianta o espírito superior chegar para esse espírito inferiorizado, sofrido, agoniante, e dizer para ele: olhe, você precisa melhorar, olhe, você precisa se recuperar. O choque no processo mediúnico, no contato com o médium, vai deixar no médium ali o mata-borrão, né? Vai deixar no médium as impressões. E esse espírito, ao sair dessa comunicação, mesmo tendo conversado com o doutrinador ali 10, 15 minutos, não serão esses 10, 15 minutos que vão fazer toda a diferença na mudança desse espírito. Agora, será importante, porque às vezes o espírito está do outro lado, não consegue ouvir ninguém, porque ele está sofrendo tanto que ele não consegue perceber espíritos do lado dele, a não ser espíritos na mesma vibração. E os espíritos estão na mesma vibração, já não tem como ajudar, porque um cego não pode guiar outro. Então, o contato mediúnico, a conversa com o doutrinador, poder ouvir o doutrinador, só vai acontecer porque existe um médium no meio. Veja a importância da mediunidade. Além da primeira comunicação, do primeiro contato, das primeiras palavras do doutrinador, que vai ajudar a orientá-lo, o apoio da espiritualidade ali, o médium fica carregado de todas as impressões que o espírito ali deixa. Quando o espírito se afasta, alguém deve pensar: então esse médium vai ficar doente. Não. O médium vai dissipando aquela energia, vai dissipando aquele sofrimento, vai dissipando aquilo que estava prejudicando o espírito, magneticamente falando, fluidicamente falando, ou como a gente queira dizer, no campo mesmo, biomagnético, e aquilo vai sair do médium, o médium fica bem, 1 minuto depois, horas depois, ou 1 dia depois. Às vezes é necessário o médium voltar para casa, dormir, relaxar, para dissipar. Mas esse é o grande papel da caridade, da atividade do médium. E aquele espírito consegue sair dali e ir para um atendimento na espiritualidade, onde agora ele vai poder ele enxergar, ele vai poder ouvir, porque ele se desintoxicou daquilo que estava impregnado nele. Então veja a importância dos médiuns, veja a importância do desenvolvimento mediúnico, veja a importância da reunião mediúnica. Os médiuns não são perfeitos, mas eu conheço pessoas que estão aqui há mais de 30 anos em reunião mediúnica e não falta uma reunião. E toda semana está ali para receber essas comunicações. Às vezes o espírito não dá uma palavra, só resmunga, ou grita, ou chora, ou esperneia, ou sente dor. Mas ao ser tratado, ajudado naquela comunicação, ele sai dali melhor. Então o médium que está espalhado entre vocês nem reconhecem, porque não existe aqui uma simbologia. Os médios dessa casa todos vão andar de branco. Aí você identifica o médium, supervaloriza o médium, e a gente quebra o que eu falei no início dessa palestra. O médium não é ninguém especial, mas ele pode se tornar uma pessoa especial. Como todo mundo que ajuda pode se tornar especial. Agora ele não é, só por ser médium, especial. Ele não tem um dom, ele nasceu com uma mediunidade, porque a mediunidade é inerente ao ser, e ela se desenvolve. Muitas pessoas que não são médiuns, com o processo do próprio crescimento, do desenvolvimento, ou às vezes nem é desenvolvimento. Você pode desenvolver uma mediunidade por outros elementos que não são positivos. A mediunidade pode surgir por dificuldades emocionais, e ela é um pouco atormentada, porque atormentada é o ser, e ele se desenvolveu como médium, ele abriu esse campo, né? Ele tem ali a predisposição orgânica, mas ele abre um campo ainda dentro de um psiquismo ainda muito conturbado. Pode também? Pode. Muitos médiuns carregam dificuldades emocionais e precisam muitas vezes de ajuda, ou psicológica. E às vezes são pessoas que carregam problemas psiquiátricos, problemas emocionais, e também que são médiuns, porque a mediunidade é inerente ao ser, independente do que ele carrega. Então veja a importância desse conhecimento para que você se instrumentalize. Então quem desejar estudar a mediunidade, essa casa tem estudo nas segundas-feiras, e o objetivo é aprimorar o conhecimento de quem assim desejar, para entender como lidar e compreender e respeitar, mas principalmente aprofundar o conhecimento do entendimento do que é a mediunidade, para não se tornar um instrumento místico, não se tornar um instrumento sem controle, porque isso não é uma verdade, isso não faz parte do conhecimento espírita. Então eu queria agradecer a todos e dizer que esse conhecimento nos serve para que a gente indique um novo caminho para o nosso próprio conhecer daquilo que é um fenômeno inerente ao ser humano. Tá bom? Muita paz. Só me dá
didática de um professor mesmo para conseguir resumir, né, o assunto mediunidade em 45 minutos, enfim, de uma forma resumida. Mas a doutrina é isso, né, Fábio? É muito o que estudar, muito o que aprender, mas que o bonito de tudo isso é exatamente essa palavra que você usou agora no final, né? Desmistificar, né? E aí eu lembrei de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Então, é isso aí. O convite já está feito. A casa tem estudos na segunda-feira. Né? Sintam-se à vontade. Não só sobre mediunidade, como também nós temos outras salas de estudo, né? Com Rita, enfim. E vou pedir agora ao senhor Ribamar para fazer a nossa prece de encerramento. Caríssimos irmãos, continuando neste ambiente de paz, de harmonia, sintonizados com o alto, vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, de infinito amor e bondade, ao Divino Mestre Jesus, Mestre dos Mestres, por mais essa oportunidade que nos deram de participar do congraçamento dos trabalhos da noite de hoje. Te pedimos, Senhor, força, coragem, fortalecimento da nossa fé, para que possamos dar continuidade a mais essa jornada terrena e que possamos servir sem nenhum receio, que és o grande mestre do universo. E por acréscimo de vossa misericórdia, te pedimos, Senhor, por todos nossos irmãos, menos favorecidos e carentes como todos nós, que não puderam estar conosco na noite de hoje, nesta casa abençoada. Por todos nossos irmãos, moradores de rua, pelos andarilhos, pelas crianças dos orfanatos, pelos jovens em casas de recuperação, por todos nossos irmãos em hospitais, clínicas psiquiátricas, pelos aidéticos, pelos prisioneiros dos dois planos, por todos os desencarnantes do dia de hoje, que possam ser assistidos pela espiritualidade socorrista do plano espiritual, mediante o merecimento de cada um, mas que todos tenham muita paz, e que possamos também, Senhor, após o término dos trabalhos da noite de hoje, possamos retornar aos nossos lares na vossa santa e divina paz. Obrigado, Senhor, muito obrigado, que assim seja. Em nome de Deus e de Jesus, encerramos os nossos trabalhos. Muita paz.